Eu acho que isso é o principal erro do feminismo. E quando você fala que existem questões jurídicas que favorecem as mulheres, eu concordo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é para servir em violência doméstica, indiferente se quem sofreu foi o homem ou a mulher. Agora, duvido você me apresentar um homem que foi a vítima de uma Lei Maria da Penha, por exemplo. É que isso depende da interpretação do juiz. Não, é uma Esse é um lei, problema. mas nesse caso é uma lei misândrica, né? Que ela só tem o viés para a mulher, né? Uhum. Ela, na Constituição diz que todas as leis têm que ser iguais para Uhum, todos, uhum, mas não uhum. são, né? Igual a lei que você falou de violência doméstica, não, de violência psicológica. Se você gritar comigo, tá tudo certo. Uhum. Agora, se eu gritar com você, eu tô cometendo um crime, né? Essa que é a O questão. problema é que realmente isso, infelizmente, acaba dependendo da boa vontade do juiz. Na forma como ele interpreta, ele pode encaixar desse jeito. Mas a lei em si não diz que serve pro homem É e pra meio mulher. cultural, né? Mas você não Isso, acha que o isso. juiz tem o viés de, geralmente... Eu acho que, Tem sim, eu acho tem que as muitos pessoas que têm acabam viés. tendo. Eu trouxe um outro exemplo. É muito difícil você comprovar uma violência doméstica, por exemplo. Difícil uma casa ter câmera. Difícil alguém que viu o seu marido te batendo. Então, muitas vezes, a palavra da mulher ela é usada como prova. Então, raramente a mulher pede uma medida protetiva que o juiz nega. E um homem que tem uma medida protetiva, ou seja, ele não pode chegar perto de uma mulher, você acabou com a vida dele. Porque, bom, aquele cara, ele bateu nela. Mas às vezes você nem tem a prova. Ela chegou, às vezes fez o exame de corpo de delito, às vezes você não sabe se foi ela que forjou aquilo. Então, você tem casos famosos, por exemplo, o Neymar. Se ele não tivesse gravado o caso da Nádila, hoje Na verdade, ela que gravou, né? exato. Se não tivesse vazado esse vídeo, Tá ferrado. hoje ele não tinha mais carreira, né? Eu tenho que assumir uma coisa, que realmente, eu acho que é bem relevante essa preocupação acerca do peso da palavra da vítima, né, geralmente mulher, mas eu confesso que eu acho que existe um certo dilema no meio disso que eu ainda não consegui resolver. Porque, veja, ok, existe o caso da mulher estar mentindo, né, ou enfim, por conveniência, muitas vezes ela também é uma agressora, porque pode ser que ela esteja apanhando, mas muitas vezes ela também é uma agressora no relacionamento. Inclusive, eu acho que é muito importante até fazer esse parênteses. As pessoas, elas não têm exatamente a percepção clara de que, geralmente, relacionamentos abusivos, eles são bilaterais. Uhum. Então, o homem e a mulher são abusivos um com o outro, só que o homem costuma ter mais força. Então, a mulher fatalmente vai acabar sendo mais vítima, né, de uma violência física do que o homem, Sim. né, porque é uma questão de força física. Isso já é o suficiente para causar esse desnível de dano. Agora, tem uma outra questão. Muitas mulheres, quando elas denunciavam e pediam algum tipo de medida protetiva e o Estado não tinha, como eu poderia dizer, o aparato técnico e judicial para realmente afastar aquele homem daquela mulher, muitas delas morriam nesse processo. Então, algumas denunciavam 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nada acontecia. E aí ela morria. Então, eu acho que é uma situação difícil. Eu, pessoalmente, não acho que seja fácil de se lidar, porque existe a possibilidade, sim, da mulher estar mentindo, dela também ser abusiva, mas também tem o risco de, né, não acontecer nada e ela acabar morrendo nesse processo, né? Então, eu acho que existem aí duas questões e, a curto prazo, eu acho que não é fácil de se resolver. Eu penso que nós temos um outro problema que é anterior, que gera essa violência abusiva, tanto partindo do homem quanto da mulher, que é a violência brasileira como um todo. E isso também tem outras origens, entende? Então, assim, o problema é a miséria, o problema é a baixa instrução e a baixa oferta de bons homens para que essas mulheres também tomem melhores decisões, porque o brasileiro é um péssimo tomador de decisão. Então, é uma mulher que ela é pobre, que ela já passou por abuso na infância, seja sexual, de violência psicológica ou física dos pais. E tem baixa perspectiva de vida. Muitas delas, inclusive, usam do casamento para sair de uma violência psicológica doméstica da família. E aí ela vê nesse homem um refúgio e uma salvação. E aí, durante esse processo, ela engravidou, teve 2, 3 filhos. Sabe, é um encadeamento de problemas que Não é vão fácil. gerando essas situações de violência doméstica, tanto mútua quanto do homem contra a mulher. Perdão. Acontece. Então, esse tipo de situação, ele não é resolvido, infelizmente, da noite pro dia, sabe? Não, É com um problema certeza. geracional Sim. que vai acabar realmente resultando nesse tipo de violência, sabe? Então, eu não enxergo que essa violência, ela necessariamente seja produto apenas do sexismo e da misoginia. Não, são pessoas, no geral, que são muito violentas. Pessoas que são disfuncionais psicologicamente, Sim. que têm baixíssima perspectiva de futuro, que vem no relacionamento uma chance de sair de uma outra situação abusiva, sabe? Então,
Eu acho que a curto prazo a gente tem que buscar a punição, sim, dos sujeitos, uma boa investigação, etc. Mas se ficar só nisso, é tapar o sol com a peneira e esses, como eu poderia dizer, acontecimentos vão continuar aparecendo na sociedade ao Sim. longo das gerações. Eu acho que o feminismo atual, que a gente encontra em grande maioria, ele serve como massa de manobra de Uhum. partido político, justamente por conta da militância seletiva. Um Então, populismo barato, né? com Uhum. certeza. Então, você pegar pautas que são fáceis de defender. Então, é muito fácil falar, eu quero que a mulher tenha o direito do homem. Só que você fala assim, pô, a Constituição garante o direito igual, né? Uhum. A Constituição, ela garante a Lei Maria da Penha, por exemplo. A gente tem hoje diversas delegacias da mulher. Cada vez mais a política pública, ela investe em proteção à mulher. Então, você fala, por exemplo, você tem o câncer de mama e o câncer de próstata. A divulgação usada com dinheiro público para o câncer de mama, ele é muito maior do que o câncer de próstata. Tem muito mais campanha rosa, como é que é? Outubro Rosa, do que Novembro Azul, por exemplo. Então, o Estado ele acaba se preocupando muito mais com a mulher do que com o homem. Então, o movimento feminista ele se tornou, atualmente, um movimento como massa de manobra de partido político, que serviu muito mais para desfeminilizar a mulher do que literalmente para buscar uma igualdade. Então, quais são as pautas do movimento feminista atual? Não existem. Elas falam, eu quero ter os mesmos direitos do que um homem, por exemplo, mas não apontam um direito que o homem tem que a mulher não tem. Então, na minha visão, o feminismo atual é isso. Quando a gente fala de antigamente, quando as mulheres saíam na rua para queimar a sutiã para poder votar, eu acho válido. Eu acho super, eu acho que não tem ninguém que discorde disso. Eu acho que Dificilmente alguém vai discordar sim. disso hoje. então, eu acho que os direitos eles foram Se a mulher conquistados. deve ganhar o mesmo salário, né? exato. Essas coisas, acho que... Será que não perderam um pouco a mão, assim? Porque por um tempo foi assim, né? Sim. E a busca das mulheres por mais direitos. Aí chegou o momento que talvez equilibrou. Sim. Talvez até passou, Sim. né? Porque as mulheres talvez tem coisas que nós não Sim. temos, um hospital e tal. Lógico. E aí agora é hora de equilibrar. Concordo. E talvez saber enxergar Sim, isso, e você né? vê que é uma militância seletiva quando, por exemplo, por que o movimento feminista não pede que as mulheres se alistem obrigatoriamente no exército? E eu falo isso até parece um pouco de brincadeira, mas tá bom, se não querem se alistar, por que não pedem que ninguém tenha que se alistar obrigatoriamente no exército? Porque tem muita gente que quer se alistar no exército, então muitas vezes alguém que não quer, tem que servir. Por que essas pautas que de fato lutam pela igualdade, elas não existem? Então, eu reafirmo mais uma vez, é uma militância seletiva. É assim, o que convém, elas lutam. Se não convém, elas não lutam, entende? Então, o movimento feminista, ele se desvirtuou muito ao longo do tempo. Ele saiu de uma pauta justa, de algo que de fato defendia as mulheres, para ser algo contra os homens. Eu concordo contigo. E aí que eu discordo do movimento, entendeu? Uhum. Porque hoje elas criminalizam o homem, a pessoa do homem. O que eu não concordo, porque são dois seres humanos, né? Que, lógico, que tem seres humanos bons e ruins, homens e mulheres, mas o ponto pra mim que diverge o feminismo de algo bom pra algo ruim é a partir do momento que ele deixa de lutar pelas mulheres pra lutar contra os homens. Eu acho que esse foi o grande erro do feminismo. Você pontua uma coisa de mais grave no feminismo hoje? Eu acho que desfeminilizar a mulher. Querer que, ao invés de ter os direitos iguais, querer que elas se pareçam com os homens. Eu acho Tá. que isso se torna algo grave. Eu quero fazer alguns apontamentos sobre o que tu falou aqui. Assim, sobre políticas... Antes de você falar, perdão. só te cortar um pouquinho, eu acho que vocês têm uma audiência legal. A gente está com 675 pessoas ao vivo no TikTok. Praticamente é a obrigada. primeira vez que estamos usando essa rede aqui, olha, quase batendo 700 pessoas. Galera, vamos esquecer de se inscrever lá no canal do todo YouTube, mundo vai pro Dr. canal. Cash, com 2 T's no final. Se inscrevam lá, vocês vão receber, vão assistir o episódio deles, receber os cortes e tal, vai ser bem legal. Então, continuando, sobre algo que tu falou ali sobre políticas públicas, né, que tem favorecido as mulheres, por exemplo, sobre o Outubro Rosa e tal, eu concordo, e tem uma outra coisa que eu acho que, infelizmente, o Brasil, no geral, carece a nível político. As políticas, elas não são baseadas em evidência. Elas não são focadas em resultados, para resolver os problemas. Elas são muito motivadas por ideologia e também, infelizmente, ideologias baseadas na subjetividade ou nos insights de algum tipo de filósofo já arcaico, retrógrado, com certas tendências políticas, morais, pessoais também. Então, por exemplo, o que eu estava falando antes. Ok, a gente precisa ter delegacia da mulher, a gente precisa ter punição, etc. Mas isso é o suficiente para resolver? Porque, veja a quantidade de dinheiro, muitas vezes, que é desperdiçada com, classe para reintegrar homens que estavam em relacionamentos abusivos para que eles aprendam a não bater na esposa. Isso é ridículo. Concordo. Sim.
Isso é Uhum. ridículo. Assim, na minha percepção, cara, porque assim, é a mesma coisa querer colocar um agressor sexual em série também pra aprender. Ah, você não deve Ele já é um agressor, né? estuprar, você não Uhum. deve abusar das mulheres, etc. Isso tem impacto zero na cabeça desse indivíduo. Muitas vezes eles não têm nem cognição para compreender certos conceitos abstratos mais complexos. Então não adianta tu colocar o cara lá sentadinho para aprender sobre isso. Não que a cultura não tenha peso, a cultura tem peso sim, para incentivar, até mesmo reforçar ou dar legitimidade para determinadas atitudes, mas existem alguns casos que realmente o que funciona é punição e limitação de liberdade. Uhum. Infelizmente. Então, muitas vezes o dinheiro está sendo desperdiçado para colocar um cara sentadinho na classe ali. Ah, você não deve estuprar, viu? Você não deve isso, você não deve aquilo. É meio patético. Então, eu acho que tanto a esquerda quanto a direita, no Brasil, já está mais do que na hora de amadurecer para começar a regular as suas pautas e a defesa de determinadas leis, considerando os resultados, visando nos melhores resultados, no que realmente é eficaz e eficiente e que seja mais barato, entende? Não apenas achar que, politicamente eu acho que isso aqui é mais bonito, até mesmo porque é mais populista pro próprio público, né, pro seu público eleitoreiro, e mais focado em resultados, naquilo que realmente tá funcionando, que tem evidências empíricas já testado em outros lugares, quem sabe algumas outras regiões do país, para que seja, enfim, amplamente praticado no país. Mas eu acho que tem um culpado, não um, mas um dos culpados dessa punição hoje não ser tão severa no Brasil, que acaba sendo diretamente o movimento feminista. Eu vou te Uhum. explicar o porquê. O movimento feminista, ele se associa à esquerda, Uhum. muitas vezes, Sim. durante a eleição, enfim. É o mais comum, pelo menos. né? Exato, ele acaba sendo massa de manobra da esquerda. E a esquerda, ela sempre vota contra o aumento de pena, por exemplo. E que, vez ou outra, o movimento feminista está associado. Então, quando a gente fala de pena para estuprador, por exemplo, para mim, é um cara que ele nunca vai estar bem para viver em sociedade. Ele é um cara que ele tem que viver pelo resto da vida dele numa cadeia. Eu concordo plenamente com você. Para mim, assim, se o cara estuprou, matou, é pau no cara, fica no fundo de uma